tinha só 18 anos. Quando meu patrão quebrou meu fêmur durante um dos abusos, mas o que ele não sabia é que aquela fratura dolorosa seria o começo da minha vingança. Oi, meus queridos, meu nome é Clara, mas todo mundo me chama de Vó Clarinha. Tenho 71 anos e nasci aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. M1953. Hoje, vou contar uma história que guardei no peito por mais de 50 anos, uma história que nunca contei, nem para os meus próprios filhos. Antes de começar de verdade, eu peço para todo mundo se inscrever nesse canal e curtir o vídeo. Também gostaria de saber de onde você está ouvindo minha história de vida e quantos filhos ou netinhos vocês têm. Isso me deixaria muito feliz. Era 1971, quando tudo começou. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e precisava trabalhar para ajudar em casa. Meu pai tinha morrido no ano anterior, vítima de um acidente na construção civil, e minha mãe ficou sozinha, comigo e meus 3 irmãos mais novos. A pensão que recebia mal dava para o aluguel da nossa casinha. No bairro São Mateus. Clara, você é a mais velha? Minha mãe dizia, segurando as lágrimas. Preciso que você me ajude a sustentar essa família. E eu entendia. Aos 18 anos, já sabia que a vida não era fácil para quem era pobre. Saí batendo de porta em porta, procurando emprego nas lojas do centro. Sempre me diziam que precisava ter experiência. Nas casas de família, queriam alguém mais velha, mais confiável. Estava quase desistindo. Quando uma vizinha me falou sobre a fábrica São José, lá eles contratam menina nova. Ela disse, é trabalho pesado, viu? Mas paga certinho todo mês. A fábrica São José ficava na zona industrial da cidade, um prédio grande e cinzento que fabricava tecidos para a região. Lembro até hoje do cheiro forte de tinta e cola que saía de lá, um cheiro que grudava na roupa. E no cabelo da gente, cheguei lá numa segunda-feira de manhã, março de 1970, e estava nervosa, vestindo meu vestido mais bonito, um azul marinho que minha mãe tinha costurado para mim. Na portaria, um homem mal-humorado me mandou esperar. Seu Osmar vai te atender agora. E ele disse, depois de 1 hora, seu Osmar era o dono da fábrica, um homem de uns 45 anos, alto, cabelos pretos, sempre penteados com brilhantina. Usava terno, mesmo no calor de março, e tinha um jeito de falar que parecia que estava fazendo um favor para todo mundo. Então você quer trabalhar aqui? Mocinha, ele perguntou, me olhando de cima a baixo, de um jeito que me deixou desconfortável. Senhor, preciso muito do emprego, experiência você não tem, né? Posso ver nas suas mãos. Ele pegou minhas mãos nas dele, fingindo examinar, mas demorou mais tempo que o necessário. Mãos macias assim. Não conhecem trabalho pesado. Senti um arrepio, mas precisava daquele emprego e eu aprendo rápido. Seu Osmar, sou esforçada, tenho certeza que é. Ele sorriu, de um jeito estranho. Vou te dar uma chance. Você vai começar na seção de embalagem. Salário é meio salário mínimo. 6 dias por semana, das 7 da manhã às 6 da tarde. Era pouco, mas era o que tinha. Atsaitai na hora. Uma coisa importante, e ele disse, se levantando e vindo para o meu lado da mesa, aqui, eu gosto de funcionárias dedicadas, que sabem reconhecer. Quando o patrão está sendo bonzinho, você me parece uma menina inteligente. Não entendi completamente o que ele quis dizer, mas concordei. Precisava daquele emprego
Come c'hai? Não. Dia seguinte, a fábrica tinha uns 200 funcionários. A maioria mulheres jovens, como eu. A gente trabalhava em galpões enormes, cheios de máquinas barulhentas que faziam um calor insuportável. Meu trabalho era embalar os tecidos que saíam das máquinas, dobrar, luz direita e colocar luz em caixas. As outras meninas foram guiantes comigo. No primeiro dia, me ensinaram como fazer o trabalho, onde ficava o banheiro, onde podia almoçar. Você parece gente boa, disse a Beth, uma menina de 20 anos que trabalhava na máquina ao lado, mas toma cuidado com o seu Osmar. Viu? Cuidado como ela olhou para os lados. Viu que ninguém estava ouvindo. Ele tem umas manias com as meninas novas, principalmente as bonitinhas como você. Que tipo de manias? Você vai descobrir logo. Ela fez uma cara triste. Só não aceita ir na sala dele sozinha, principalmente depois do expediente. Aquilo me deixou preocupada, mas achei que talvez fosse exagero. Seu Osmar tinha sido educado comigo, me dado emprego quando ninguém mais dava. Talvez as meninas estivessem exagerando. Na primeira semana, tudo correu normal. Eu chegava às 7 em ponto, trabalhava sem parar. Saía às 6. O trabalho era cansativo, mas eu estava feliz de poder levar dinheiro para casa. Como está sendo lá, filha? Minha mãe perguntava toda noite. Tá bom. Mãe, o patrão parece gente boa. Nossa, se eu soubesse o que estava por vir, nunca teria dito isso. Na segunda semana, seu Osmar começou a aparecer mais na minha sessão. Vinha verificar a qualidade do trabalho, sempre parando na minha mesa por mais tempo que nas outras. Você está se adaptando bem. Clara, ele disse, colocando a mão no meu ombro. Gosto de funcionárias dedicadas como você. A mão no ombro demorava mais tempo que o normal. Às vezes, ele ficava bem atrás de mim, fungando no meu cangote. Enquanto verificava meu trabalho, seu Osmar está de olho em você. Beth me alertou durante o almoço. Já vi essa história antes, mas ele não fez nada demais. Eu disse, tentando me convencer, ainda não fez. Ela suspirou. Clara, posso te dar um conselho? Amiga, se ele te chamar na sala, leva sempre alguém junto. Inventa qualquer desculpa, mas não vai sozinha. Pelo amor de Deus. Na terceira semana, a situação piorou. Seu Osmar começou a me chamar na sala dele para conversar sobre meu desempenho. Da primeira vez, consegue levar a Beth junto, fingindo que ela precisava me ajudar com não precisa trazer ninguém. E ele disse, claramente irritado, era só para a gente conversar sobre seu trabalho. Desculpa. Seu Osmar, a Beth estava me ensinando umas coisas. Da próxima vez, venha sozinha. Foi uma ordem, não um pedido. Gente, me emociono. Lembrando desses primeiros dias, vocês que estão me assistindo, deixem nos comentários de onde estão vendo este vídeo. Tá, adoro saber que tem gente do Brasil inteiro me acompanhando. E não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, porque isso me ajuda muito a continuar contando essas histórias. A segunda chamada para a sala dele veio numa sexta-feira, quase no final do expediente. Eu estava terminando de embalar a última remessa do dia. Quando ele apareceu, Clara, preciso falar com você. Na minha sala, agora, meu coração gelou. Beth já tinha ido embora. Assim como a maioria das meninas, o galpão estava quase vazio. Posso ir amanhã? Seu Osmar, tô terminando aqui. Eu disse agora. A Vodel ficou me dura. É sobre seu salário. Você não quer falar sobre seu salário. Claro que queria meio salário mínimo,
Mal dava para ajudar em casa. Se ele estava oferecendo aumento, fui. Foi o maior erro da minha vida. A sala dele ficava no segundo andar, longe do movimento da fábrica. Era uma sala grande, com mesa de madeira, estante cheia de livros e um sofá surrado no canto. Senta aqui, ele disse, apontando para uma cadeira na frente da mesa. Sentei, nervosa. Ele ficou em pé, andando pela sala, me olhando de um jeito que me deixava arrepiada. Você é uma menina esperta, Clara, trabalhadeira. Gosto disso. Obrigada. Sr. Osmar, estava pensando em te dar um aumento, talvez até te promover para supervisora de seção. Meus olhos brilharam. Supervisora ganhava quase um salário inteiro, mas essas coisas não são de graça. Ele continuou, vindo para trás da minha cadeira. Preciso saber se posso confiar em você. Se você é mesmo dedicada. Senti ele colocar as mãos nos meus ombros. Eram mãos pesadas, quentes, que apertavam com força. Eu sou dedicada. Sr. Osmar, trabalho direito. Não é só trabalho que eu estou falando. As mãos desceram pelos meus braços. Estou falando de lealdade, de gratidão. Foi quando entendi o que a Beth tinha tentado me avisar. O coração disparou. As mãos ficaram suadas. Sr. Osmar, eu acho melhor eu ir. Você não vai a lugar nenhum. A voz dele mudou completamente. Ficou ameaçadora. Sabe quantas meninas gostariam de estar no seu lugar? Quantas fazem fila para trabalhar aqui? Eu sei. Mas nada. Ele veio para minha frente, me impedindo de levantar. Você quer esse emprego ou não? Quero, mas então vai mostrar que merece. O que aconteceu naquela sala? Naquela tarde? Caramba, não consigo descrever em detalhes. Não porque não lembro. Lembro de cada segundo, de cada palavra. Mas porque algumas coisas são pesadas demais para serem colocadas em palavras. Elle me machucou, me humilhou, me fait entender que ali, naquela fábrica, eu não era funcionária, era propriedade dele. Se você contar para alguém, ele disse, quando terminou, arrumando o terno, vai ser demitida na hora e vou contar para todo mundo que tipo de menina você é. Ninguém mais vai te dar emprego nesta cidade. Saí daquela sala destroçada, peguei minha bolsa, saí da fábrica andando que nem um zumbi na rua. Vomitei 3 vezes, cheguei em casa e me tranquei no banheiro. Tomei banho até a água acabar, mas não conseguia me sentir limpa. Você tá bem. Filha, minha mãe perguntou na hora do jantar. Sou cansada? Mãe, como eu podia contar, como eu podia dizer que o emprego que estava sustentando nossa família vinha com esse preço no sábado? Pensei em não voltar. Fiquei na cama. Inventei que estava com febre, mas no domingo, vendo minha mãe contar e recontar as poucas moedas que tínhamos, soube que não tinha escolha. Segunda-feira, voltei para a fábrica. Seu Osmar me cumprimentou normalmente, na frente dos outros, como se nada tivesse acontecido, mas nos seus olhos eu vi algo novo. Uma satisfação, um poder que ele sabia que tinha sobre mim. Bom dia. Clara, espero que tenha descansado bem no fim de semana. Bom dia. Seu Osmar, mais tarde, preciso falar com você sobre aquele assunto que conversamos sexta. Aquele assunto, como se fosse um negócio qualquer. Uma conversa sobre trabalho. Beth percebeu que algo tinha mudado em mim. O que ele fez? Ela perguntou durante o almoço. Nada. Menti. Só conversamos sobre trabalho. Clara, ela segurou minha mão. Eu sei quando uma menina passou por isso. Tá na sua cara.
Cometi a corar, ali, no meio do refeitório barulhento da fábrica. Disabai? Ele diz que se eu contar para alguém, vou ser demitida. Sussurrei? E você acredita nele. Não posso perder esse emprego. Bit, minha família precisa. Ela suspirou fundo. É assim que ele consegue. Pega meninas como nós que não têm escolha. Outras passaram pela mesma coisa. Todas as bonitinhas que ele contrata. Algumas aguentam um tempo, outras pedem demissão. Logo, mas ele sempre arranja meninas novas. Aquela conversa me abriu os olhos para uma realidade que eu não queria ver. Não era só comigo, era um sistema, uma rotina. Seu Osmar usava a necessidade das meninas pobres para satisfazer seus desejos doentios. E eu era só mais uma na lista agora. Se preparem, essa minha história de vida vai te chocar. Por isso, já curta o vídeo. Vamos ajudar a vovozinha aqui a mandar esse vídeo para o mundo inteiro. As semanas que se seguiram foram um pesadelo, que eu revivia todos os dias. Seu Osmar tinha estabelecido uma rotina dos infernos. A cada 2 ou 3 dias, me chamava na sala dele. No final do expediente, sempre com a mesma desculpa de conversar sobre trabalho, sempre com a mesma ameaça velada. Se eu não aparecesse, Clara, preciso te ver às 6h30. Ele dizia casualmente. Passando pela minha mesa durante o dia, temos que discutir sua produtividade, como se aquilo tivesse alguma coisa a ver com o trabalho. Eu tentava inventar desculpas, tentava adiar, mas ele sempre encontrava um jeito de me pressionar. Você quer continuar trabalhando aqui? Não é. Era tudo o que precisava dizer. Minha vida virou um inferno calado. Durante o dia, tentava me concentrar no trabalho, fingi que estava tudo normal. Conversava com as outras meninas, almoçava no refeitório, cumpria minha carga horária, mas por dentro eu estava morrendo um pouquinho a cada dia. Em casa, minha mãe começou a perceber mudanças. Você está mais magra. Filha, ela disse uma noite, me servindo o jantar. E essas olheiras é o trabalho. Mãe e puxador. Mas você tá ganhando direitinho, né? Não tá passando aperto lá. Se ela soubesse que tipo de aperto eu estava passando, mas como contar, como explicar que o dinheiro que colocava na mesa todo mês vinha com um preço que nenhuma filha deveria pagar. No trabalho, a Beth tentava me ajudar do jeito que podia. Às vezes, inventava urgências para me tirar da sala dele. Outras vezes, ficava por perto quando ele se aproximava de mim. Mas não podia estar sempre lá. Você precisa denunciar ele. Ela insistia. Isso não pode continuar. Denunciar para quem? Beth, ele é o dono da fábrica. Conhece todo mundo importante da cidade. Para a polícia. A polícia vai acreditar numa menina pobre contra um empresário respeitado. Vai ser minha palavra contra a dele. Era 1971. Gente, mulher ainda não tinha voz nenhuma nessas coisas. Principalmente mulher pobre. Sem estudo. Sem família influente. Eu sabia que se tentasse denunciar, seria eu quem sairia como mentirosa, como alguém querendo se aproveitar do patrão. Os abusos foram ficando piores, mais violentos, mais degradantes. Seu Osmar estava ficando mais ousado, mais cruel. Era como se a impunidade o deixasse cada vez mais corajoso. Em maio de 1971, ele instalou uma tranca nova na porta da sala. Para termos mais privacidade nas nossas conversas, ele disse, sorrindo daquele jeito nojento, privacidade, a palavra me dava náusea. Foi nessa época que comecei a ter pesadelos. Acordava no meio da madrugada, suando frio.
com a sensação de que ele estava no meu quarto. Perdi o apetite, perdi peso, perdi a vontade de viver. Clara, você não está parecendo bem. Minha mãe disse numa manhã de junho. Será que não está doente? Tô bem. Mãe, você não está bem coisa nenhuma. Vou marcar um médico. Não precisa. Mãe, é só cansaço. Como explicar que minha doença não tinha remédio na farmácia? Que o que estava me matando por dentro não aparecia em exame nenhum. No trabalho, tentei me aproximar de outras meninas, ver se alguém mais estava passando pela mesma situação. Descobri que não era só paranoia minha. Outras meninas também eram chamadas para conversar com seu Osmar. Tinha a Cida, de 19 anos, que tinha entrado 2 meses depois de mim. Via nos olhos dela o mesmo medo que eu sentia. Tinha a Tati, mais nova ainda, que sempre saía da sala dele com os olhos vermelhos de chorar. A gente podia se unir. Pensei, denunciar juntas. Mas quando tentei conversar com elas, todas negavam. O medo era maior que a coragem. Todas precisavam do emprego, todas tinham família para sustentar, todas sabiam que ele tinha poder demais para ser enfrentado. Seu Osmar percebia nosso desespero e usava isso a favor dele. Sabia exatamente quais botões apertar para nos manter submissas. Sabe o que acontece com meninas que fazem escândalo? Ele disse numa das sessões de tortura: elas ficam marcadas. Nenhum homem de bem quer casar com uma menina que já foi falada. Nenhum patrão quer contratar alguém que arruma confusão. Marcadas, faladas. As palavras que toda menina da época temia ouvir. Você é uma menina inteligente. Clara, não vai estragar sua vida por causa de bobagem. Bob Jim, ele chamava aquilo de bobagem. Em julho de 1971, as coisas pioraram drasticamente. Seu Osmar começou a me chamar não só no final do expediente, mas também durante o horário de almoço, para adiantar nossa conversa. Eredícia, isso significava que eu ficava sem comer porque os 50 minutos de almoço eram gastos na sala dele. Voltava para o trabalho da tarde com fome, com dor, com vontade de morrer. As outras meninas começaram a perceber. Era impossível esconder o que estava acontecendo. Quando eu voltava do almoço, com a roupa amarrotada, os cabelos desarrumados, os olhos vermelhos. Clara, você não pode continuar assim. Beth me disse um dia, você vai acabar ficando louca. Talvez eu já estivesse ficando. Comecei a ter alucinações, a ouvir vozes, a ver seu Osmar. Mesmo quando ele não estava lá, o medo constante estava me destruindo por dentro. Foi em agosto que ele escalou para outro nível. Não satisfeito em me abusar na sala, começou a inventar entregas urgentes que eu tinha que fazer na casa dele. Preciso que você leve estes documentos na minha residência. Eredícia, me entregando um envelope, é urgente. A casa dele ficava num bairro nobre da cidade, uma mansão branca com jardim, bem cuidado. A primeira vez que fui lá, ainda tinha esperança de que fosse realmente uma entrega de trabalho. Que inocente eu era! Na casa dele, sem ninguém por perto, sem risco de ser interrompido, ele se sentia ainda mais à vontade para fazer o que quisesse comigo. Era pior que na fábrica, porque lá eu sabia que em algum momento teria que sair, que outros funcionários podiam aparecer. Na casa dele, eu estava completamente à mercê. Aqui ninguém pode nos atrapalhar. Eredícia, trancando a porta. Podemos ter mais tempo para nossas conversas? Mais tempo significava mais sofrimento, mais humilhação, mais momentos em que eu desejava morrer. Comecei a faltar no trabalho,
inventava doenças, fingia desmaios, qualquer coisa, para não ter que enfrentar aquela rotina de horror, mas ele sempre encontrava um jeito de me punir pelas faltas. Funcionária que falta muito não pode receber salário completo. E ele me disse, descontando 2 dias do meu pagamento, espero que você entenda. Entendia perfeitamente. Era mais uma forma de me controlar, de me manter presa naquela situação. Em setembro, aconteceu algo que quase me fez desistir de tudo. Minha mãe descobriu sobre os descontos no salário e veio me questionar. Clara, por que seu salário veio menor este mês? Faltei alguns dias. Mãe, estava passando mal. Filha, a gente não pode se dar ao luxo de você faltar, precisa desse dinheiro completo. Ver a preocupação no rosto dela, saber que minha família dependia daquele dinheiro sujo, me destroçou ainda mais. Estava presa, num ciclo vicioso. Precisava do emprego para sustentar minha família, mas para manter o emprego, tinha que me submeter àqueles abusos. Foi nessa época que comecei a pensar em fugir, sair de Juiz de Fora, ir para qualquer lugar, começar uma vida nova. Mas como não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Não conhecia ninguém em outras cidades. Seu Osmar percebia meu desespero crescente e parecia se alimentar dele. Ficava mais violento, mais cruel. Como se meu sofrimento o excitasse ainda mais. Você está pensando em ir embora? Ele perguntou numa tarde de outubro. Esqueça essa ideia. Você me pertence agora? Pertence? Como se eu fosse um objeto, uma propriedade. E se tentar fugir, vou atrás de você. Tenho contatos em todo lugar. Não vai conseguir emprego em cidade nenhuma se eu não quiser. A ameaça era real. Homens como ele tinham poder, influência. Contatos podiam destruir a vida de uma pessoa com um telefonema. Em novembro de 1971, quase um ano depois de ter começado a trabalhar na fábrica. Eu estava no meu limite. Tinha emagrecido 15 quilos. Tinha desenvolvido uma úlcera de tanto estresse. E começava a ter pensamentos suicidas. Foi quando a sede de poder e crueldade dele o levou a cometer o erro que mudaria tudo. Numa tarde de sexta-feira, final de novembro, ele me chamou na sala. Como sempre, mas desta vez estava diferente. Mais agitado, mais violento, tinha bebido, conseguia sentir o cheiro de álcool no hálito dele. Hoje você vai aprender uma lição, ele disse, me empurrando com mais força que o normal. O que aconteceu naquela tarde foi pior que tudo que eu havia sofrido até então. Ele me machucou de um jeito que nunca tinha feito antes, com uma violência que chegava às raias da loucura. Foi quando ouvi o estalo, um barulho seco, como um galho quebrando. Depois veio a dor, uma dor tão intensa que me fez gritar como nunca tinha gritado na vida. Minha perna direita tinha se quebrado, o fêmur tinha se partido ao meio. Seu Osmar parou na mesma hora, o rosto ficando branco de susto. Cala a boca, ele gritou, tentando abafar meus gritos de dor. Para de gritar. Mas eu não conseguia parar. A dor era insuportável e irradiava da perna para o corpo todo. Sentia que ia desmaiar, que ia morrer ali mesmo. Meu Deus! O que eu fiz? Ele murmurava, olhando para minha perna, numa posição anormal. O que eu fiz? Pela primeira vez em quase um ano, vi medo nos olhos dele. Não era mais o homem poderoso que controlava tudo, era um criminoso desesperado que tinha ido longe demais. E naquele momento, mesmo com toda a dor que sentia, soube que finalmente tinha algo contra ele. Algo que ele não podia esconder,
Não podia negar, não podia explicar. Minha perna quebrada seria o começo do fim dele. A dor era tão intensa que senti minha visão escurecer. Minha perna estava numa posição completamente errada. E o fêmur quebrado fazia um barulho horrível. Toda vez que eu tentava me mexer, seu Osmar estava em pânico total, andando de um lado para o outro da sala, feito bicho na jaula, para de gritar. Pelo amor de Deus, ele berrava, as mãos tremendo. Alguém vai ouvir. Mas eu não conseguia parar. Era como se todo o sofrimento acumulado de quase um ano estivesse saindo através daqueles gritos. A dor física se misturava com a dor emocional, criando um tsunami de agonia que eu nunca tinha experimentado. Você tem que ficar quieta? E ele disse, tentando tampar minha boca com a mão. Escuta, foi um acidente. Você caiu, escorregou. Foi isso que aconteceu. Mesmo com a dor insuportável, consegui entender o que ele estava tentando fazer. Já estava inventando uma versão dos fatos, uma mentira para se proteger. Ninguém vai acreditar em você se disser outra coisa. Ele continuou, suando frio. Quem vai acreditar numa menina contra mim? Você caiu? Foi isso. Mas desta vez era diferente. Desta vez havia evidência física. Uma perna quebrada não era algo que podia ser escondido ou negado. Médicos fariam perguntas, enfermeiros tomariam notas, haveria registros. O desespero dele estava evidente. Pela primeira vez, vi o medo real nos olhos daquele homem, que tinha me atormentado por tantos meses. Ele sabia que tinha cruzado uma linha perigosa. Vou te levar pro hospital. E ele disse, tentando me levantar, vamos inventar uma história. Você caiu da escada da fábrica, bateu a perna. Foi isso, quando ele tentou me mover. A dor foi tão intensa que desmaiei por alguns segundos. Quando voltei a mima, estava sendo carregada para o carro dele, um Ford preto que ele usava para ir ao trabalho. Durante o trajeto até o hospital, ele não parava de repetir a versão que tínhamos que contar. Você estava descendo a escada da fábrica quando escorregou, bateu a perna no degrau de ferro, foi um acidente de trabalho. Nada mais, cada buraco na rua fazia minha perna doer. Ainda mais, sentia como se os ossos estivessem se esfacelando dentro da minha carne, mas no meio de toda aquela agonia, uma parte da minha mente estava calculando, planejando. Chegamos no Hospital São Vicente às 7 da noite. Seu Osmar me carregou para dentro, gritando para os enfermeiros, ajudem aqui. Minha funcionária caiu na fábrica, quebrou a perna. Os médicos me levaram correndo para uma sala de emergência. Doutora Arruda, homem de 1,50 anos, começou a examinar minha perna, enquanto os enfermeiros tentavam me acalmar. Como foi que isso aconteceu? Ele perguntou. Tocando delicadamente na área da fratura, olhei para seu Osmar, que estava parado na porta da sala, me fuzilando com os olhos. Era minha chance. Podia contar a verdade, denunciar tudo ali mesmo, mas ainda estava com medo. Mesmo com a perna quebrada, mesmo sabendo que ele tinha ido longe demais, o terror que ele tinha plantado em mim durante quase um ano ainda era forte. Caí da escada da fábrica. Menti, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto, escorreguei e bati a perna. Doutor Arruda franziu a testa. Que tipo de escada de ferro? Seu Osmar respondeu rapidamente, degraus de ferro bem duros. Por isso machucou tanto. O médico continuou examinando, mas percebi que algo o incomodava. Ele olhava a fratura com uma expressão estranha, como se não estivesse convencido da nossa versão. Vamos precisar operar?
Ele disse finalmente: é uma fratura complexa. Vai demorar para cicatrizar. Operar? Isso significava que eu ficaria internada longe de Suosmar, longe da fábrica, pela primeira vez em meses. Senti algo parecido com alívio. Quantos dias no hospital? Seu Osmar perguntou, tentando parecer preocupado. Pelo menos 2 semanas para a cirurgia e primeiros cuidados. Depois vai precisar de fisioterapia por meses. Vi o rosto de seu Osmar ficar pálido. Meses sem me ter sob controle. Meses em que eu estaria falando com médicos, enfermeiros, outros pacientes. Meses em que ele não poderia me ameaçar ou intimidar. Vou avisar sua família. E ele disse, tentando manter a aparência de patrão preocupado. Eles precisam saber do acidente. Quando ele saiu para fazer o telefonema, Dr. Arruda se aproximou de mim. Clara, posso fazer uma pergunta, pessoal? Meu coração disparou. Pode. Essa fratura, o padrão é muito estranho. Para uma queda simples, parece mais com um trauma direto, uma pressão muito grande aplicada na perna. Ele sabia? De alguma forma, o médico sabia que aquilo não tinha sido um acidente comum. Aconteceu mais alguma coisa que você não me contou. Era a minha chance. Ali estava um homem estudado, respeitado, que podia me ajudar, que podia acreditar em mim, mas o medo ainda era maior. Não, doutor, foi o que eu falei. Ele me olhou por um longo tempo. Depois suspirou. Tudo bem. Vamos cuidar da sua perna primeiro. A cirurgia foi feita na manhã seguinte. Quando acordei da anestesia, minha mãe estava ao lado da cama, chorando. Minha filha, como foi que isso aconteceu? Caí na fábrica. Mãe, seu Osmar disse que vai pagar todo o tratamento. Que bom que você tem um patrão tão generoso. Generoso? Cela soubesse. Mas nos dias que se seguiram, internada naquele hospital, algo começou a mudar dentro de mim. Longe da fábrica, longe das ameaças constantes de seu Osmar, minha mente começou a funcionar de forma diferente. As enfermeiras eram gentis comigo. Os outros pacientes conversavam, contavam histórias, me tratavam como ser humano. Eu tinha esquecido como era ser tratada com dignidade. Seu Osmar aparecia todo dia, sempre com flores ou frutas, representando o papel de patrão preocupado, mas quando ficávamos sozinhos, mostrava sua verdadeira face. Espero que você não esteja pensando em falar besteira para ninguém. Ele sussurrava quando ninguém estava ouvindo. Lembra que sua família ainda precisa de mim, mas suas ameaças começaram a soar vazias. Ele estava nervoso, inseguro. Via nos olhos dele que estava com medo de que eu mudasse de versão. No 5º dia de internação, aconteceu algo que mudou tudo. Doutora Arruda veio conversar comigo novamente, mas desta vez trouxe alguém junto, uma mulher de uns 40 anos, muito séria. Clara, esta é a doutora Lúcia, nossa psicóloga. Ela gostaria de conversar com você. Psicóloga, meu coração disparou. Por que queriam que eu falasse com uma psicóloga? É rotina. Doutora Lúcia explicou. Sempre conversamos com pacientes que sofreram traumas para ajudar na recuperação. Ficamos sozinhas no quarto. Ela puxou uma cadeira e sentou bem perto da minha cama. Como você está se sentindo? Clara, a perna está doendo menos? Não estou falando da perna. Estou falando de você, como pessoa. A pergunta me pegou desprevenida. Ninguém nunca tinha me perguntado como eu me sentia como pessoa. Não sei, normal, acho. Doutora Arruda me contou que sua fratura é bem comum. Ele tem experiência com acidentes de trabalho e disse que nunca viu nada parecido. Sente o sangue gelar.
Mas foi isso que aconteceu. Caí da escada. Clara, você sabe que pode contar a verdade para mim, né? Nada do que você disser. Aqui vai sair desta sala sem sua permissão. Por um momento, pensei em contar tudo, mas o medo ainda era muito forte. Foi acidente. Doutora, ela ficou me olhando por um tempo. Depois suspirou, tudo bem. Mas se mudar de ideia, pode me chamar a qualquer hora. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando na conversa com doutora Lúcia, na desconfiança do doutor Arruda, no nervosismo de seu Osmar. Pela primeira vez em quase um ano, senti uma pontinha de esperança. Talvez eu não estivesse tão sozinha quanto pensava. Talvez existissem pessoas dispostas a me ajudar. No 7º dia, recebi uma visita inesperada. Beth apareceu no hospital, trazendo flores e uma expressão preocupada. Clara, como você tá, amiga? Todo mundo na fábrica tá falando do seu acidente. Tô melhor. Logo volto pro trabalho. Você tem certeza de que foi acidente? Ela perguntou baixinho, olhando para os lados. Por que pergunta isso? Porque te conheço há quase um ano. Sei como você caminha, como você sobe e desce escada. Você é muito cuidadosa. Não é do tipo que tropeça. Beth estava me dando uma abertura, uma chance de contar a verdade para alguém que já sabia, que já desconfiava. Beth, ele fez isso com você. Não foi. As lágrimas começaram a cair. Não conseguia mais segurar. Ele disse que se eu contar, vai me demitir, vai espalhar que sou vagabundo. Minha família precisa do dinheiro. Clara, olha para você. Olha onde você tá. Você quase morreu. Até onde esse homem vai ter que ir antes de você reagir? Ela estava certa. Tinha chegado ao fundo do poço. Não podia descer mais. Mas o que eu posso fazer? Quem vai acreditar em mim? Vou te ajudar. Você não está sozinha nessa... Naquela conversa com a Beth, tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Não ia mais aceitar ser vítima. Não ia mais deixar meu medo controlar minhas escolhas. Quando ela saiu, chamei a enfermeira. Quero falar com doutora Lúcia. É urgente. Doutora Lúcia chegou meia hora depois. Sentou na mesma cadeira, com a mesma expressão compreensiva. Mudou de ideia. Mudei. E contei tudo. Cada abuso, cada ameaça, cada humilhação. Contei sobre os outros funcionários que passavam pela mesma coisa. Contei como ele usava nossa necessidade econômica para nos manter presas. Ela escutou tudo em silêncio, tomando notas, fazendo perguntas pontuais. Quando terminei, estava exausta, mas aliviada. Pela primeira vez em quase um ano, tinha contado minha verdade para alguém. Clara, você foi muito corajosa em me contar isso. Agora precisa decidir o que quer fazer. O que eu posso fazer? Pode denunciar? Temos evidências médicas da violência. Temos seu depoimento. Posso te colocar em contato com advogados que trabalham com casos assim. E se ninguém acreditar em mim, vai ter gente que não vai acreditar, mas também vai ter gente que vai. E isso pode impedir que outras meninas passem pelo que você passou, seu Osmar. Pensei nas outras funcionárias da fábrica, nascida na Tati, nas que ainda viriam. Quantas meninas seu Osmar ia destruir se ninguém o parasse? Quero denunciar. Disse com uma firmeza que não sentia há meses. Quero que ele pague pelo que fez. Doutora Lúcia sorriu pela primeira vez. Então vamos começar a trabalhar. Nos dias seguintes, ainda internado, começamos a construir o caso contra seu Osmar. Doutora Lúcia me colocou em contato com o doutor Felipe, um advogado jovem que trabalhava com casos de trabalhadores. Seu caso é forte.
Ele me disse, após ouvir toda a história, temos evidência médica, testemunha, um padrão de comportamento. Podemos processar por agressão, assédio sexual e uma série de outras coisas. Mas ele tem dinheiro, influência, e nós temos a verdade, Osh Vezesh. Isso basta. Seu Osmar continuava aparecendo no hospital, cada vez mais nervoso. Percebia que algo tinha mudado, que eu não estava mais com o mesmo medo de antes. Você está diferente. Ele disse numa das visitas, espero que não esteja fazendo nenhuma besteira. Não estou fazendo besteira. Responder. Olhando diretamente nos olhos dele, estou fazendo justiça. Vi o rosto dele mudar de cor. Sabia que eu tinha falado, você não sabe com quem está mexendo. E ele sussurrou, furioso, vou destruir você e sua família. Você já tentou me destruir, mas não conseguiu. Foi a primeira vez em quase um ano que respondi a ele sem medo, e aquela sensação de poder, de não ser mais vítima, era inebriante. 3 dias depois, recebi alta do hospital, minha perna ainda estava enguiçada. Eu precisava de muletas, mas estava livre e pela primeira vez em meses. Livre de verdade. Porque agora eu tinha uma arma contra ele, tinha coragem, tinha aliados, tinha um plano, a guerra tinha começado. Eu destavei, eu não ia perder. Quando saí do hospital com aquelas muletas debaixo do braço, senti uma coisa que não experimentava há quase um ano. Esperança. A perna ainda doía muito, mas minha alma estava mais leve. Pela primeira vez, desde que comecei a trabalhar naquela fábrica maldita, eu tinha um plano. Dr. Felipe tinha me explicado tudo nos mínimos detalhes. Íamos processar seu Osmar por agressão, assédio sexual e criar uma jurisprudência que pudesse proteger outras mulheres. Mas ele foi claro comigo sobre os desafios. Clara, não vai ser fácil. Ele vai tentar desacreditar você. Vai usar advogados caros. Vai tentar subornar testemunhas. Você precisa estar preparada para uma guerra. Guerra? A palavra me assustava, mas ao mesmo tempo me dava energia. Depois de tanto tempo sendo vítima, finalmente ia poder lutar. Primeiro passo era coletar evidências. Precisávamos de mais testemunhas, documentos, qualquer coisa que provasse o padrão de comportamento dele. Dr. Felipe me orientou a procurar outras funcionárias que tinham passado pela mesma situação. Mas antes disso, tive que enfrentar a minha família. Quando cheguei em casa, naquela tarde de dezembro de 1971, minha mãe me recebeu com um misto de alívio e preocupação. Graças a Deus. Você está bem. Filha, seu Osmar passou aqui ontem. Disse que você pode ficar afastada quanto tempo precisar. Que homem bom. Né, homem bom. Cela soubesse. Mãe, preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. Sentamos na cozinha da nossa casinha simples. Minha mãe serviu um cafezinho e ficou me olhando com aquela expressão maternal que sempre me acalmava. Que foi? Filha, você está estranha desde que voltou do hospital. Respirei fundo. Contar a verdade para a doutora Lúcia tinha sido difícil, mas contar para minha própria mãe seria devastador. Como quebrar o coração da mulher que me criou? Como dizer que o emprego que sustentava nossa família vinha com esse preço horrível? Mãe, o que aconteceu comigo na fábrica não foi acidente. Ela franziu a testa. Como assim não foi acidente? Seu Osmar, ele me machucou de propósito. Durante uma coisa que ele estava fazendo comigo, vi a confusão nos olhos dela se transformar lentamente em horror à medida que eu contava a história. Cada palavra era como uma punhalada no meu próprio coração.
porque sabia o quanto estava magoando ela. Minha filha do céu, ela sussurrou quando terminei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você não me contou antes? Porque tinha medo. Mãe, medo de perder o emprego. Medo que ninguém acreditasse. Medo que ele cumprisse as ameaças. Ela me abraçou com tanta força que quase não consegui respirar. Senti suas lágrimas molhando meu cabelo. Perdão, filha. Perdão por não ter percebido. Perdão por te obrigar a carregar isso sozinha. Não foi culpa sua. Mãe, foi sim. Uma mãe tem que proteger os filhos. Eu falhei. Naquele abraço, senti que tinha mais uma aliada na minha guerra contra seu Osmar. Minha mãe sempre foi uma mulher forte e agora essa força estava do meu lado. Nos dias seguintes, comecei a investigação informal que Dr. Felipe tinha sugerido. Primeiro, procurei a Beth. Ela veio na minha casa numa tarde de sábado, nervosa, mas determinada. Clara, decidi que eu vou te ajudar. Cansei de ficar quieta vendo aquele homem destruir a vida das meninas. Você tem certeza? A minha pude ser perigoso. Claro que tem o E, não sou só eu. A Cida e a Tati também querem falar? Meu coração disparou. Outras vítimas dispostas a testemunhar. Isso mudava tudo. Matame, bete continuo. A Vera, que trabalhou lá até o ano passado, também quer depor e ela tem uma história que vai chocar você. Vera era uma menina que tinha pedido demissão subitamente no meio de 1971. Na época, ninguém entendeu por quê. Já que ela precisava muito do emprego, marcamos um encontro na casa da Beth para o domingo seguinte. Quando cheguei lá, mancando com minhas muletas, encontrei 4 mulheres sentadas na mesa da cozinha, todas com a mesma expressão de medo e determinação. Obrigada por virem, disse, sentando com dificuldade. Sei que não é fácil. Cida foi a primeira a falar, confirmou tudo o que eu imaginava. Os mesmos abusos, as mesmas ameaças, o mesmo padrão de comportamento começou 2 meses depois que entrei. Ela disse, a voz tremendo. Primeiro eram só cantadas. Depois evoluiu para toques. Depois, não precisou completar. Todas sabíamos, Tati, mais nova que todas nós, mal conseguia falar de tanto que chorava, mas confirmou que tinha passado pela mesma coisa. Vera foi quem trouxe a revelação mais chocante. Meninas, vocês acham que somos as únicas. Aquele homem faz isso há anos, desde que abriu a fábrica em 1965. Como você sabe? Porque conversei com outras meninas que trabalharam lá antes. A Bia, que saiu em 1969, passou pela mesma coisa. A Laura, de 1968. Também, eu também. Mas quantas éramos? Quantas vidas ele tinha destruído? Ao longo dos anos, Vera, por que você nunca denunciou? Pelos mesmos motivos que vocês, medo, fagonha, necessidade. Mas quando soube do que aconteceu com você, Clara, decidi que não dava mais. Saímos daquela reunião com um plano claro. Íamos nos unir, todas juntas, e derrubar aquele monstro. Dr. Felipe ficou eufórico quando soube que tínhamos 5 testemunhas dispostas a depor. Como isso? Temos um caso sólido, ele me disse. Não é mais a palavra de uma funcionária contra a do patrão? É um padrão sistemático de abuso. Mas seu Osmar não estava parado. Quando soube que eu não tinha voltado ao trabalho após o período de afastamento médico, começou a se movimentar, primeiro,
tentou a intimidação direta. Apareceu na minha casa numa noite de janeiro de 1972, batendo na porta com força. Clara, preciso falar com você. Minha mãe atendeu a porta, mas ficou firme. Ela não quer falar com o senhor. É sobre o emprego dela, sobre o futuro da família de vocês. Saí da cozinha mancando, ainda de muletas. Pela primeira vez, estava cara a cara com ele, fora do ambiente da fábrica, longe do poder que ele exercia lá. O que você quer? Quero te fazer uma proposta. Volta para o trabalho, esquece essas bobagens que estão te metendo na cabeça. E eu dobro o seu salário. Dobrar o salário era muito dinheiro para nossa família. Seria a diferença entre passar necessidade e viver com dignidade. E se eu não aceitar, aí as coisas vão ficar difíceis para você. E para sua família. A ameaça estava clara. Mas eu não era mais a menina assustada de um ano atrás. Não aceito. Disse, olhando diretamente nos olhos dele. E se chegar perto da minha família de novo, vou chamar a polícia. Ele ficou vermelho de raiva, mas não podia fazer nada ali. Na frente da minha mãe, na rua onde os vizinhos podiam ver, você vai se arrepender. Sussurrou antes de ir embora. Nos dias seguintes, começaram as represálias. Primeiro, espalharam boatos sobre mim no bairro, que eu era mentirosa, vagabunda, que estava tentando extorquir um homem honesto. Ignora essas fofocas. Minha filha, minha mãe me aconselhava. Quem te conhece sabe que tipo de pessoa você é, mas as fofocas machucavam. Ver vizinhos que me conheciam desde criança sussurrando quando eu passava era doloroso. Depois vieram as ameaças econômicas. Seu Osmar tinha influência no comércio local e começou a pressionar fornecedores para não vender fiado para minha família. Dona Nair, a dona da mercearia, disse para minha mãe: sinto muito, mas não posso mais fazer caderneta para vocês. Por quê? Seu Giba sempre pagamos em dia. Ordens superiores. Seu Osmar estava usando seu poder econômico para nos estrangular financeiramente. Mas Dr. Felipe tinha previsto isso. É típico. E ele me explicou. Quando homens poderosos se sentem ameaçados, usam todos os recursos disponíveis. Em fevereiro de 1972, finalmente entramos com o processo. Dr. Felipe tinha preparado tudo, meticulosamente. Depoimentos das vítimas, laudos médicos, evidências do padrão de comportamento. O processo causou um escândalo na cidade. Nunca tinha acontecido nada parecido em Juiz de Fora. Uma funcionária processando o patrão por assédio sexual era algo inédito. Os jornais locais noticiaram o caso, sempre de forma cuidadosa. Funcionária acusa empresário de agressão, dizia a manchete do Diário Mercantil. A reação foi imediata e violenta. Parte da sociedade ficou ao lado de seu Osmar. Afinal, ele era um empresário respeitado, gerava empregos, frequentava a igreja. Essa menina é uma oportunista. Ouvi uma senhora comentar na farmácia: quer se aproveitar de um homem de bem. Mas outra parte começou a questionar. Outras mulheres se identificaram com nossa luta, mesmo que não admitissem publicamente. Seu Osmar contratou o melhor escritório de advocacia da cidade. Dr. Valadares era famoso por defender empresários em casos trabalhistas. Sua estratégia foi clara desde o início: desmoralizar as vítimas. Meu cliente é um homem íntegro, pai de família, pilar da comunidade. Ele declarou aos jornais: está sendo vítima de uma tentativa de extorsão por parte de funcionárias descontentes
A primeira audiência foi marcada para março de 1970 e Dr. Felipe me preparou para o que estava por vir. Eles vão tentar te destruir moralmente, vão questionar sua reputação, sua vida pessoal. Vão tentar te fazer parecer mentirosa. Tô preparada. Tem certeza. Porque uma vez que começar, não tem volta. Vai ser exposta publicamente. Vai ter que reviver tudo nos detalhes. Pensei nas outras meninas que ainda trabalhavam na fábrica, nas que ainda viriam. Pensei em quantas vidas seu Osmar ia destruir se saísse impune mais uma vez. Tenho certeza. No dia da audiência, cheguei ao fórum ainda de muletas. Minha perna estava melhorando, mas ainda precisava de apoio. Dr. Felipe disse que isso era bom. Mostraria ao juiz a gravidade da agressão. O fórum estava lotado, jornalistas, curiosos, apoiadores de ambos os lados. Nunca tinha visto tanto movimento num processo em Juiz de Fora. Quando seu Osmar entrou na sala, escoltado por seus advogados caros, nossos olhares se cruzaram pela primeira vez. Não senti medo, senti determinação. Dr. Valadares começou como esperado, tentando desqualificar nosso caso. Meritíssimo. Estamos diante de uma tentativa clara de extorsão. Funcionárias descontentes tentando se aproveitar de um acidente de trabalho para obter vantagem financeira. Dr. Felipe respondeu com firmeza: Excelência, temos aqui 5 mulheres diferentes, em períodos diferentes, todas relatando o mesmo padrão de comportamento. Isso não é coincidência, é sistema. Quando chegou minha vez de depor, senti o coração disparar. Ali estava eu, uma menina pobre de 19 anos, enfrentando um dos homens mais poderosos da cidade. Pode começar, senhorita, disse o juiz. Doutor Barroso, contai tudo. Cada abuso, cada ameaça, cada humilhação. Senti lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas mantive a voz firme. Esta era a minha chance de ser ouvida e não ia desperdiçar. Quando o doutor Valadares começou a me interrogar, tentou me confundir, me fazer contradizer. A senhorita não acha estranho que nunca tenha denunciado antes? Por que só agora, depois do acidente? Porque tinha medo. E porque só agora encontrei pessoas dispostas a me ajudar. A senhorita não está inventando essa história para conseguir dinheiro. Se fosse por dinheiro, teria aceitado a proposta que ele me fez de dobrar meu salário. Senti que marquei um ponto. Dr. Felipe tinha me preparado bem. As outras meninas depuseram ao longo da semana. Cada depoimento confirmava o padrão, mostrava que não eram casos isolados. O momento mais impactante foi quando Vera revelou a extensão real do problema. Excelência. Conversei com pelo menos 8 mulheres que passaram pela mesma situação naquela fábrica. Algumas saíram da cidade de tanta vergonha. 8 mulheres. Mais ainda do que imaginávamos. Seu Osmar tentou negar tudo. Tout est claro. Disse que éramos mentirosas, que estava sendo vítima de uma conspiração, mas sua versão não se sustentava. Como explicar que 5 mulheres diferentes inventariam a mesma história? Como justificar o padrão de comportamento relatado por vítimas que nem se conheciam? O processo se arrastou por 3 meses. 3 meses de tensão, de ameaças veladas, de pressão psicológica, mas também 3 meses em que senti crescer dentro de mim uma força que não sabia que possuía. Em junho de 1972, veio a sentença. Dr. Barroso foi claro e direto. Este tribunal reconhece a veracidade dos fatos narrados pelas vítimas. O padrão sistemático de abuso é evidente e inadmissível. Seu Osmar
foi condenado a 2 anos de prisão, pagamento de indenização para todas as vítimas e fechamento temporário da fábrica. Quando ouvi a sentença, desabei em lágrimas, não de tristeza, mas de alívio. Nós tínhamos vencido. Seu Osmar tentou recorrer, mas os tribunais superiores confirmaram a condenação em setembro de 1972. Ele foi preso. Ver aquele homem que tinha me aterrorizado por tanto tempo sendo levado algemado foi uma das visões mais libertadoras da minha vida. A vitória teve um preço. Perdemos amigos, enfrentamos preconceito, passamos dificuldades financeiras, mas valeu cada sacrifício. Porque provamos que era possível, que meninas pobres podiam enfrentar homens poderosos e vencer, que justiça não era privilégio apenas dos ricos e, principalmente, salvamos outras meninas de passar pelo que passamos. A fábrica foi reaberta meses depois, mas com nova direção e políticas rígidas de proteção às funcionárias. Nossa vitória ecoou por toda a região. Outras mulheres se encorajaram a denunciar abusos, outros processos foram abertos. Tínhamos plantado uma semente de mudança que floresceria por décadas. Depois da condenação de seu Osmar, em setembro de 1972, achei que minha vida finalmente poderia seguir um rumo normal. Que ingênua eu era! A vitória na justiça foi apenas o começo de uma jornada ainda mais desafiadora. Reconstruí minha vida do zero, aos 19 anos, com uma perna que nunca mais seria a mesma e uma reputação manchada pelos boatos que circulavam pela cidade. A indenização que recebi foi significativa para os padrões da época, 15.000 cruzeiros. Uma quantia que representava quase 2 anos de salário, mas o dinheiro veio com um preço emocional alto. Cada centavo daquele valor representava uma humilhação sofrida, uma noite de terror vivida, um pedaço da minha dignidade que tinha sido roubado. Agora você pode descansar, minha filha. Minha mãe disse quando o dinheiro chegou, pode se cuidar, se tratar direito, mas descansar era a última coisa que eu queria. Durante aqueles meses de processo, tinha descoberto uma força interior que nem sabia que existia. Tinha provado para mim mesma que podia enfrentar gigantes e vencer. E essa descoberta tinha despertado em mim uma ambição que jamais imaginei ter. O problema era que, futuro, uma menina, como eu poderia construir? Minha perna direita tinha ficado com sequelas permanentes da fratura, mancava um pouco e sentia dores quando ficava muito tempo em pé. Trabalhos que exigiam esforço físico estavam descartados. Além disso, minha reputação na cidade estava complicada. Metade das pessoas me via como heroína, a menina corajosa que tinha enfrentado um poderoso. A outra metade me considerava uma oportunista que tinha armado para um homem de bem. Clara, você podia procurar emprego em escritório. Beth sugeriu numa das nossas conversas, com sua inteligência, seria perfeita para trabalho administrativo. Tentei alguns escritórios da cidade, mas sempre esbarrava no mesmo problema. Meu nome estava associado ao escândalo e muitos empregadores temiam contratar alguém que dava problema. Sinto muito, disse o gerente de um escritório de contabilidade. Mas nossa empresa preza pela discrição. Não podemos correr riscos. Riscos! Como se lutar pelos meus direitos fosse um defeito de caráter. Foi nessa época de incertezas que algo inesperado aconteceu. Dr. Felipe, meu advogado, me fez uma proposta que mudaria completamente o rumo da minha vida. Clara, você tem um talento natural para organização e comunicação. Vi isso durante todo o processo.
Que tal trabalhar comigo? Trabalhar como doutor, como assistente jurídica, posso te ensinar o básico do direito. Você me ajuda com a papelada, atendimento aos clientes. E tem uma coisa que você faz melhor que qualquer advogado experiente. O que é? Você entende as vítimas? Quando uma mulher chega aqui sofrendo abuso, assédio, violência, ela precisa de alguém que entenda pelo que está passando, alguém que já esteve lá. A proposta me emocionou e me assustou ao mesmo tempo. Trabalhar com direito sempre me pareceu algo muito distante da minha realidade. Mas Dr. Felipe estava oferecendo não apenas um emprego, estava oferecendo um propósito. Mas eu não tenho estudo suficiente. Estudo a gente consegue. Você tem algo muito mais raro, experiência de vida, e coragem para usar essa experiência em benefício de outros. Aceitei a proposta em outubro de 1972. Meu primeiro dia no escritório foi assustador. Eu, uma menina que mal tinha terminado o ginásio, cercada de livros de direito, códigos, processos complexos. Mas Dr. Felipe foi paciente. Me ensinou a organizar documentos, redigir petições simples, atender clientes, e descobri que tinha jeito para aquilo. O mais importante, quando mulheres vítimas de violência chegavam ao escritório, conseguia estabelecer uma conexão que nenhum advogado homem conseguiria. Ela entende a gente. Ouvi uma cliente comentar com outra. Não é só profissional, é pessoal. Em janeiro de 1973, Dr. Felipe me fez outra proposta revolucionária. Clara, que tal fazer supletivo? Terminar o colegial, meus 20 anos, e daí? Nunca é tarde para estudar com um colegial completo. Você pode até pensar em fazer faculdade de direito. Faculdade de direito, a ideia me pareceu absurda na época. Uma menina pobre, filha de operário morto, vítima de abuso sexual, cursando direito. Isso não existia no meu mundo. Mas a semente estava plantada. Comecei o supletivo em março de 1973, estudando à noite. Depois do trabalho, era puxado. Trabalhava das 8 às 17 no escritório. Depois corria para a escola das 19 às 22. Minha perna doía muito no final do dia, mas minha mente estava mais ativa do que nunca. Descobri que adorava estudar, que tinha facilidade para aprender. Você está diferente? Minha mãe comentou alguns meses depois. Determinada. Determinada? Essa era a palavra pela primeira vez na vida. Tinha objetivos claros. Queria me formar, queria entender profundamente o direito, queria usar meu conhecimento para ajudar outras mulheres. 1974. Algo aconteceu que mudou completamente minha perspectiva sobre o futuro. Uma cliente chegou ao escritório numa situação que me fez reviver meus próprios traumas. Ela se chamava Amanda, tinha 18 anos e estava sendo abusada pelo patrão na loja onde trabalhava. A história era assustadoramente similar à minha. Ele disse que se eu contar para alguém, vai espalhar que sou vagabunda. Ela me contou, corando, minha família precisa do meu salário. Era como olhar num espelho do passado. A mesma manipulação, o mesmo medo, a mesma sensação de estar presa. Amanda, disse, segurando a mão dela. Eu sei exatamente pelo que você está passando. E sei que parece impossível sair dessa situação, mas é possível. Sim, contei minha história para ela. Vi seus olhos se encherem de esperança à medida que percebia que não estava sozinha, que alguém tinha passado pelo mesmo inferno e conseguido sair.
Você realmente acha que posso vencer? Tenho certeza. Volte a ajudar? O caso da Amanda foi meu primeiro como assistente principal. Dr. Felipe me deu liberdade total para conduzir a investigação, coletar depoimentos, preparar a estratégia. Descobrimos que o patrão dela tinha o mesmo padrão de seu Osmar. Outras funcionárias tinham sido vítimas, mas todas estavam com medo de falar. Usei a mesma tática que tinha funcionado no meu caso, reunir as vítimas, mostrar que elas não estavam sozinhas, construir um caso sólido, baseado no padrão de comportamento. Em 6 meses, conseguimos não apenas a condenação do agressor, mas também um acordo financeiro que permitiu a Amanda se mudar para outra cidade e recomeçar a vida. Obrigada. Ela me disse no dia da sentença: você me salvou. Naquele momento, entendi qual era meu verdadeiro propósito na vida. Não era apenas sobreviver aos meus traumas, era transformá-los em ferramenta de libertação para outras mulheres. Terminei o supletivo em dezembro de 1974, com notas excelentes. Dr. Felipe organizou uma pequena festa no escritório para comemorar Agora vem ma partusseria. E ele disse: vestibular para direito. O vestibular de 1975 foi uma das experiências mais desafiadoras da minha vida. E eu, aos 22 anos, competindo com jovens de classe média que tinham tido acesso a cursinhos caros, escolas particulares, bibliotecas em casa. Estudei como nunca tinha estudado antes. Acordava às 5 da manhã para revisar matérias antes do trabalho. No almoço, en vez de comer, ficava lendo a noite. Depois da janta, estudava até a meia-noite. Minha mãe se preocupava com minha obsessão pelos estudos. Filha, você vai adoecer assim. Mãe, esta é minha única chance. Se não passar este ano, pode ser que nunca mais tenha coragem de tentar. O dia da prova chegou em dezembro de 1975. Lembro de cada detalhe daquela manhã. Oh, nervosismo, as mãos suadas, a sensação de que todo o meu futuro dependia daquelas poucas horas. A prova foi difícil, mas senti que tinha me saído bem, principalmente na redação, onde pude falar sobre justiça social e direitos das mulheres, temas que conhecia não apenas na teoria, mas na prática. O resultado saiu em fevereiro de 1976. Quando vi meu nome na lista de aprovados, comecei a chorar ali mesmo. Na frente da universidade, tinha conseguido. Uma menina pobre, vítima de abuso, manca de uma perna, tinha passado no vestibular para direito numa das melhores universidades de Minas Gerais. Parabéns, disse um colega aprovado. Deve ter estudado muito. Se ele soubesse que eu tinha estudado não apenas livros, mas a vida, que minha educação tinha começado naquela sala de tortura de seu Osmar, continuado nas audiências do tribunal e, agora, finalmente, chegava à universidade. O primeiro dia de aula foi em março de 1976. Quando entrei naquela sala cheia de jovens de classe média, todos bem vestidos, todos confiantes, senti que não pertencia àquele lugar. Você vai estudar direito mesmo? Um colega perguntou. Olhando para minha roupa simples, pensava que era faxineira. A observação me machucou, mas também me motivou. Ia provar que pertencia ali tanto quanto qualquer um deles. A faculdade foi um desafio constante. Muitos professores tinham preconceito contra alunos mais velhos, principalmente mulheres. Alguns colegas me viam como curiosidade, a menina pobre que tinha dado sorte de conseguir entrar.
Mas eu tinha uma vantagem que eles não tinham experiência real. Quando estudávamos direito penal, eu sabia, na prática, como funcionava um tribunal. Quando vimos direito trabalhista, eu tinha vivido na pele as relações abusivas de poder. Sua participação nas aulas é sempre muito rica. Clara, disse o professor de Direito Civil, você traz uma perspectiva diferente. Perspectiva diferente. Era uma forma educada de dizer que eu tinha aprendido direito na vida real antes de aprender nos livros. Durante os 5 anos de faculdade, continuei trabalhando com o Dr. Felipe. Era puxado, aulas de manhã, trabalho à tarde, estudos à noite, mas cada semestre que passava, sentia que estava mais próxima do meu objetivo. M1978. No terceiro ano, aconteceu algo que me marcou profundamente. Uma professora de Direito da Mulher, matéria optativa que poucos alunos cursavam, me chamou para conversar. Clara, soube da sua história, da sua luta. Você já pensou em se especializar em direitos das mulheres? Como assim, professora? O Brasil está mudando. As mulheres estão ganhando mais espaço, mais direitos. Vamos precisar de advogadas que entendam essas questões não apenas teoricamente, mas vivencialmente. A sugestão plantou uma semente. Comecei a estudar mais profundamente os direitos das mulheres, a legislação trabalhista, os casos de discriminação e violência. Descobri que o que tinha acontecido comigo estava acontecendo com milhares de mulheres pelo Brasil todo e que muito poucas tinham coragem ou condições de lutar pelos seus direitos. M1979. Escrevi minha monografia sobre assédio sexual no ambiente de trabalho, análise jurídica e social. Usei meu próprio caso como estudo principal, analisando tanto os aspectos legais quanto os sociais do problema. Este trabalho pode virar livro, disse minha orientadora. É pioneiro no Brasil. Pioneiro. Uma palavra que começou a definir minha trajetória. Me formei em dezembro de 1980, aos 27 anos, na formatura. Quando subi ao palco para receber o diploma, vi minha mãe na plateia. Chorando de orgulho, pensei em tudo que tinha passado para chegar ali. A menina assustada que tinha sido abusada e quase morta aos 18 anos, agora era a doutora Clara. Advogada formada, especialista em direitos das mulheres. E agora, doutor Felipe perguntou após a cerimônia, agora vou abrir meu próprio escritório especializado em casos que ninguém quer pegar. Mulheres pobres, vítimas de violência, trabalhadoras exploradas. Vai ser difícil ganhar dinheiro assim. Não é sobre dinheiro, é sobre justiça. Em janeiro de 1981, aluguei uma salinha pequena no centro de Juiz de Fora e coloquei uma placa na porta. Doutora Clara Santos. Advocacia popular. Advocacia popular. Era assim que eu definia meu trabalho. Advocacia propos para quem não tinha voz, para quem sempre tinha sido esquecido pelo sistema. Nos primeiros meses, mal tinha clientes, muitas pessoas desconfiavam de uma advogada tão jovem, principalmente mulher, principalmente com minha história. Mas aos poucos, o trabalho começou a aparecer. Primeiro, foram mulheres indicadas por Dr. Felipe. Depois, começaram a vir por conta própria, vítimas que tinham ouvido falar da advogada que entendia o sofrimento delas. Em 2 anos. Meu escritório estava sempre lotado. Casos de assédio sexual, violência doméstica, discriminação no trabalho, pensão alimentícia. Cada caso era uma batalha. Cada vitória era uma pequena revolução. Você está mudando a cidade? Disse a Beth, que tinha se tornado minha secretária.
As mulheres não têm mais medo de denunciar mudando a cidade. Talvez fosse exagerou, mas sentia que estava plantando sementes de transformação. M1983 recebi um convite que mudaria novamente o rumo da minha vida. O governo de Minas Gerais estava criando a primeira delegacia da mulher do estado e queriam que eu participasse do projeto como consultora. É uma oportunidade de impactar milhares de mulheres, explicou a coordenadora do projeto. Sua experiência seria fundamental. Aceitei o desafio. Durante 6 meses, viajei por todo o estado, treinando delegados, capacitando funcionários, criando protocolos de atendimento. Foi gratificante ver que minha luta individual tinha se transformado em política pública, que outras mulheres teriam acesso a um atendimento digno, respeitoso, eficiente. Mas o trabalho mais importante ainda estava por vir. M1984 decidi escrever um livro contando minha história completa. Por que agora? Minha mãe perguntou. Porque outras meninas precisam saber que é possível, que dá para transformar dor em propósito, trauma em força. O livro levou 2 anos para ficar pronto. Do trauma à transformação, uma jornada de sobrevivência e vitória. Foi publicado em 1986 e causou impacto nacional. Sua história é inspiradora, disse uma jornalista da revista Veja. Mostra que é possível superar qualquer adversidade. Superar a adversidade, sim, era possível, mas mais que isso, era possível transformar a adversidade em combustível para a mudança social. O livro me trouxe reconhecimento nacional. Comecei a dar palestras por todo o país, a participar de programas de televisão, a ser consultada por jornalistas. Mas o mais importante, começaram a me procurar mulheres de todos os cantos do Brasil. Cartas, telefonemas. Pessoas que viajavam horas para me conhecer. Sua história me deu coragem, dizia cada uma. Se você conseguiu, eu também consigo. E conseguiam, uma por uma. Essas mulheres iam superando seus traumas, construindo novas vidas, transformando-se de vítimas em protagonistas. M1987. Aos 34 anos, olhei para trás e vi o caminho que tinha percorrido, da menina quebrada de 18 anos, a advogada respeitada nacionalmente, do trauma à transformação, mas sabia que minha jornada estava apenas começando. Tinha ainda muito a fazer, muitas mulheres para ajudar, muitas batalhas para vencer. E o mais importante, tinha descoberto que minha maior vitória não era ter sobrevivido aos abusos, era ter transformado essa sobrevivência em ferramenta de libertação para outras. Minha perna direita ainda doía nos dias frios, lembrando-me de onde tudo começou, mas agora essa dor tinha um significado diferente. Não era mais símbolo de trauma, mas de transformação, de vitória. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui, muito obrigada por me ouvirem com tanto carinho. Essa história não foi fácil de contar, mas sei que pode ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldades. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto, que isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas histórias de vida com vocês. E uma coisa muito importante, entrem no nosso grupo do WhatsApp. O link está aí na descrição do vídeo. Lá, a gente manda todos os dias histórias reais de outras vovós do Brasil inteiro. Mulheres guerreiras que, como eu, passaram por grandes desafios e conseguiram se reerguer. No WhatsApp, vocês vão encontrar força, inspiração e companheirismo.
Somos uma família grande e juntas somos mais fortes. Um beijinho no coração de cada um. E lembrem-se, não importa o tamanho da tempestade, sempre existe um arco, íris esperando do outro lado. É nós.